A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e sua família. Hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Lembrando a você que nós estamos iniciando a primeira semana do tempo comum. Ontem celebramos o batismo do Senhor e com a celebração do batismo do Senhor encerramos o tempo do Natal. Agora vivemos o tempo comum, que a cor litúrgica é a cor verde, e lembrando que nós estamos vivendo o ano litúrgico A. A igreja tem 3 anos litúrgicos: o ano litúrgico A, o qual estamos vivendo, o ano litúrgico B e o ano litúrgico C. Nós estamos vivendo o ano litúrgico A. E hoje nós entramos na primeira semana do tempo comum. Vamos iniciar a nossa leitura orante da Bíblia, invocando ao Espírito Santo e pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero lembrar você que nós estamos preparando aqui no nosso canal do YouTube para um seminário de vida no Espírito. Você que já pertenceu, já fez parte de grupo de oração, você que faz parte ou que deseja fazer parte, ou que deseja conhecer a Renovação Carismática Católica, você que é da Renovação Carismática Católica, se prepare, porque nós estamos preparando aqui no nosso canal do YouTube um seminário de vida no Espírito, para que você venha viver uma experiência do batismo no Espírito Santo, para que você venha viver uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Vai ser lindo, vai ser uma bênção, e eu convido você a divulgar, compartilhar, convidar as pessoas para assistirem e acompanharem aqui no nosso canal do YouTube. Vamos ao Evangelho do dia? Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós prestarmos bastante atenção no evangelho que nós acabamos de ouvir, esse evangelho está relatando acerca dos primeiros discípulos que foram chamados, dos primeiros discípulos que foram escolhidos por Jesus. Mas antes de falarmos dessa escolha, dessa eleição desses primeiros discípulos, o que me chama a atenção é a mensagem central do ministério de Jesus, a mensagem central que Jesus inicia pregando em seu ministério aqui na terra. Por que me chama a atenção? João Batista foi aquele que constantemente pregava no Jordão: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Agora Jesus inicia
o seu ministério aqui na terra. E Jesus inicia o seu ministério anunciando as mesmas palavras pregadas, anunciando as mesmas palavras que foram anunciadas por João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Nós podemos tirar como reflexão para a nossa vida que a mensagem central, que a mensagem principal do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que traz arrependimento, que deve gerar arrependimento, que deve gerar mudança, conversão, mudança de vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a pregação de João, a pregação de Jesus nos chama a esse arrependimento, nos chama a uma vida nova, nos chama a uma verdadeira conversão, ou seja, mudar de vida, mudar a nossa rota, mudar a nossa direção. E quando nós ouvimos o chamado dos primeiros discípulos, nós vamos entender essa necessidade de mudar de rota, essa necessidade de mudar de direção. Nós vemos Jesus chegando, até Simão e seu irmão André, eram pescadores, e Jesus vai os chamar e vai dizer: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mais adiante, Jesus vai se encontrar com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, e Jesus faz o mesmo apelo, e a Bíblia vai dizer que logo Jesus os chamou, e eles, abandonando tudo, largando tudo, seguiram Jesus. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que Jesus, sendo Filho de Deus, no tempo do Natal, nós refletimos, nós meditamos. Jesus nasceu de uma família simples, de uma família humilde. Jesus nasceu, mesmo sendo Deus, num lugar simples, num lugar humilde, numa manjedoura, cercado por pastores e animais. E agora, ao começar o seu ministério, Jesus não vai chamar grandes homens, Jesus não vai chamar grandes mestres da lei, Jesus não vai chamar grandes doutores, mas ele vai, os primeiros 4 homens que são chamados por Jesus, são pessoas humildes, são pessoas simples, são pescadores, que tinham a pesca como sobrevivência, que tinham a pesca como seu trabalho, como meio de ganho de vida, de levar para casa o alimento, o sustento, o pão de cada dia. Homens simples, homens humildes que foram escolhidos, que foram chamados por Jesus em primeiro momento para serem seus discípulos e seguidores, porque mais para frente vão se tornar, 12 irão se tornar apóstolos, mas agora são escolhidos como discípulos, são escolhidos como aqueles que vão aprender, são escolhidos como aqueles que vão ser ensinados, ser instruídos, são escolhidos como aqueles que vão seguir Jesus. E aqui algo me chama a atenção e eu quero compartilhar com você nessa leitura orante desse dia. Deus não escolhe Deus não escolhe pessoas prontas, Deus não escolhe pessoas preparadas, Deus escolhe pessoas dispostas, Deus escolhe pessoas disponíveis. E por que eu estou dizendo que Deus escolhe pessoas dispostas, pessoas disponíveis? Jesus chamou Simão e André, Jesus chamou Simão, Tiago e João, e imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque não basta
chamado por Jesus, é preciso ter disposição, é preciso estar disposto e ser disponível para seguir Jesus. E a segunda coisa ele não chama ninguém pronto, ele não chama ninguém capacitado, ninguém preparado. É ele mesmo quem vai capacitando, é ele mesmo quem vai instruindo, é ele mesmo quem vai ensinando ao longo da trajetória, ao longo do caminho. Tem uma frase que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ação para o dia de hoje. Ação para o dia de hoje. Diga sim, diga o seu eis-me aqui para o chamado de Deus na sua vida. Se Ele está te chamando para uma missão, se Ele está te chamando para ser um discípulo, um seguidor, esteja disposto, esteja disponível e não se preocupe com a sua capacitação, porque quem vai te capacitar será o próprio Cristo Jesus. Do momento que você estiver disposto e disponível a se tornar um discípulo, a se tornar um seguidor. Então, se coloque, seja disponível, se coloque à disposição e assim cumpra a missão a qual Deus tem confiado a você. A sua ação hoje é cumprir a missão que lhe foi confiada. Ah, mas eu ainda não descobri a minha vocação, a minha missão. A sua oração é: Senhor, eu quero cumprir a sua vontade, eu quero descobrir a minha vocação. Revela a tua vontade e revela a missão, a vocação a qual o Senhor me chamou. Senhor Jesus, hoje nós te louvamos porque o Senhor escolheu homens, pessoas humildes, simples, mas pessoas dispostas e disponíveis para se tornarem seus discípulos e seus seguidores. Senhor, assim como o Senhor escolheu os seus discípulos, nós sabemos que o Senhor nos escolheu, somos seus discípulos, somos seus seguidores. Renova, Senhor, a nossa vocação. Nós dizemos sim, Senhor, à nossa missão. E aqueles os quais ainda não descobriram, que o Senhor venha revelar através do teu Espírito, que o Senhor venha mostrar a cada um a missão a qual o Senhor tem confiado, vocacionado a cada um para cumprir no teu reino. Amém. E graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua luz e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma leitura orante da Bíblia.